Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Estamos esperando vocês entrarem aqui no nosso live, nessa quinta-feira maravilhosa, na presença de Deus. Eu fico muito feliz para estar dando essa lição com a minha amada esposa, Tiffany, também. E estamos dando uma continuidade à lição Pecado Não É Seu Amigo, tá? Essa é a terceira lição, né? E nessa lição nós vamos estar abordando o segundo ponto nessa terceira lição, que é a concupiscência dos olhos, tá? A concupiscência dos olhos. E já vamos iniciar aqui com o nosso versículo-chave, em 1 João 2, 16 e 17, que diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, primeira coisa, concupiscência dos olhos, a segunda coisa, e a soberba da vida, a terceira coisa, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, antes da gente realmente começar, vamos falar sobre o que é concupiscência. Que significa essa palavra estranha, né? Talvez você está pensando. A concupiscência é muito fácil. É um desejo por algo que é proibido. Desejo por algo proibido, né? Tipo, quando você é uma criança e você deseja uma coisa e o pai ou a sua mãe diz, não pode, filho. E realmente a proibição quer que você querer mais, isso é um tipo de concupiscência, né? Claro, a gente está falando de coisas que são das crianças, mas quando nós chegamos para a idade da moralidade, em que nós entendemos o que está certo, o que está errado, esta concupiscência é sim um pecado, né? Então, tem gente, por exemplo, que são dominados por pecado, ou seja, dominados pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que isso significa é que eles desejam exatamente o que a palavra de Deus proíbe. O primeiro pecado que entrou no mundo foi quando a Eva queria alguma coisa que foi proibida, né? Ela não prestou atenção de tudo que o Senhor estava dando para ela, tudo Deus permitia para Eva no Jardim de Éden, mas o que não foi permitido foi exatamente o que Eva, né, estava querendo. Então, a gente tem que decidir se nós vamos viver no reino de Deus como um bom cidadão ou se nós vamos viver fora do reino de Deus, né? Porque se nós decidimos viver no reino de Deus, na plena vontade de Deus, nós vamos ter que viver pela lei do reino de Deus. E nós temos que fazer não as coisas que agradem a nossa carne e o mundo, mas as coisas que vêm do Pai, que não passarão, mas as coisas que vão permanecer eternamente, aquele que faz a vontade do Pai. Então, porque dentro do reino de Deus tem regras. Dentro de qualquer reino tem regras. Nós somos cidadão americano, por exemplo, e também nós vivemos no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos nós temos que viver pelas leis americanas. Lá no Brasil nós precisamos também viver pelas leis que pertencem ao Brasil, né? Porque nós estamos no território brasileiro. Também da mesma forma nós não podemos viver no reino de Deus e transgredir continuamente contra as leis do reino de Deus, né? Amém. Amém? Então, e quando você quer entrar, tá? Pode entrar. Sim. Beleza? No final de vocês. Tá bom. Então, em Gênesis capítulo 3 e 5 até 7, a palavra diz, e nós já falamos sobre isso, mas o primeiro pecado que entrou no mundo, né? E que diz, vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, segunda coisa, e a árvore desejável para dar entendimento. O que isso significa? A concupiscência da carne é comer. Concupiscência dos olhos foi agradável aos olhos. E soberba da vida foi que a árvore foi desejável a dar entendimento, né? E a Bíblia diz, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o que aconteceu nesse momento foi que ela sabia que era boa para comer, primeira coisa, né? Que pertencia à carne, né?
quando a gente alimenta as coisas carnais, nossas vidas, é boa para comer. Tem um sabor muito bom, porque a gente não está se gratificando na hora, né? E também a segunda coisa, quando ela sabia que era boa para comer, viu que ela que foi agradável aos olhos. E é isso que nós queremos falar nesta lição, nesta noite para todos vocês, tá? Então, ela viu que algo que Deus tinha proibido era agradável. Esse é o primeiro erro. Nós temos pessoas na igreja, o pecado não nasce porque você pensa em pecar. Não. O pecado não nasce de dia e de noite. O pecado nasce bem no início, quando você reconhece que é boa de comer, é de tomar e é agradável aos olhos. O pecado, presta atenção, pecado sempre é algo que é bom para ver, é agradável, é algo bonito. Não é algo ruim, não é como tomar um remédio, né, quando você era criança. É tipo doce, né? É uma barra de chocolate, né? Não é uma medicina, não é um remédio que você tem que tomar, uma vacina, não. É uma barra de chocolate, é algo agradável, né? E o pecado é um processo de germinação. O que é germinação? Germinação é que quando alguém entra na sua cabeça, que ela começa a germinar, que significa crescer, né? Que significa mudar, né? Parou de ser um plano, parou de ser um pensamento e começa a ser o plano, né? Parou de ser um plano e começa a ser uma ação que você vai tomar. O Eva não pecou no momento que ela viu que era boa de comer e agradável aos olhos. Ela pecou quando ela tomou e mordeu. Mas existia um processo que a seguiu até comer aquele fruto, né? Sim. E só para adicionar, né? Como meu marido falou, que essas coisas são agradáveis aos olhos, pela vista, né? Talvez não realmente é uma coisa boa, mas parece uma coisa boa. Por isso é concupiscência dos olhos, não é algo feio, é algo lindo, né? No superfície. Quando você olha na primeira vista, é tentador, né? É tentativo tentador. É algo tentador, né? Sim, então nós temos que lembrar que pecado é agradável por uma estação, mas no final tem morte, né? Tem morte. Mas sim, e como a palavra de Deus, alguém que recebe a palavra de Deus é como o bom solo, né? Que recebeu essa semente, deixou um lugar preparado para que essa semente cresça e para que essa semente dê fruto, né? Também o pecado é assim, né? O diabo não força ninguém a pecar. Não é a culpa do diabo que alguém traiu a sua esposa. Não é a culpa do diabo que alguém roubou. Não, é porque o diabo foi lançando semente e essa semente achou, como a palavra de Deus acha um bom solo, também o semente de pecado vai achar um bom solo. Porque Tiago 1, 13 até 15 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então alguém vai dizer, mas Deus estava me provando, por isso eu caí em pecado. Não era isso, não. Foi você que fez. Foi eu que fiz. Foi nós que fizemos pecado, né? Porque a Bíblia diz, ao contrário, cada um que é tentado pela sua própria cobiça, olha, pela sua própria cobiça, que é ver algo que não tem e quer. Né? Ver algo que pode acrescentar sua vida, vamos, entre aspas, acrescentar sua vida de uma forma errada, de uma forma que vai trazer morte, que vai trazer pecado e sofrimento, mas alguém de cobiça, pela sua própria cobiça, está atraído e seduzido, a Bíblia diz em Tiago. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, de uma vez consumado, gera morte. Então ele está dizendo que essa cobiça, ou seja, o desejo, quando você vê algo proibido, que é agradável aos olhos, isso vai germinar em você e vai conceber e dar luz para o pecado. Então, às vezes, chega um pensamento na sua mente, chega algo em que você pensa, puxa vida, da onde vem esse pensamento, né? Não estava pensando nisso, e às vezes isso vem da nossa própria culpa, porque se a gente se alimenta pelo entretenimento,
que vai glorificando roubo, sexo, traição, adultério, essas coisas, nós podemos entrar pensamentos do maligno porque nós estamos nos alimentando não pela palavra, mas pelo entretenimento que vem do próprio diabo. Então, se a gente se alimenta nessas coisas, nesses pensamentos, é nossa culpa, sim. Mas isso em si não é o pecado, esse pensamento, né? Que quando cai em nossa mente. Mas essa cobiça vai parecer agradável aos olhos. E vai parecer para você e para mim algo tentador, algo que atrai a gente. É o Tiago que diz atrai e seduz. Ou seja, você vai cair nessa armadilha porque você estava perseguindo algo que era bom aos seus olhos. Então, é através desse processo o pecado nasce. E depois que o pecado nasce, a Bíblia diz que esse pecado gera morte. E às vezes a pessoa, nossa, mas o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não, você queria, porque essa cobiça vem de você mesmo. Né? Ninguém trai a sua esposa, seu marido, porque o diabo fez. Não, alguém trai a sua esposa, seu marido, porque olhou fora dos confins do seu casamento, né? Dos votos que você fez diante de Deus e dos ministros e de quem está lá, e você começava a cobiçar. Você viu algo que era agradável aos seus olhos e você disse para si mesmo, nossa, isso é muito bom e eu acho que eu mereço. E através desse processo o pecado começa a se conceber e depois de ter concebido gera pecado. Né? Então, nasce na mente primeiro e depois da mente vai ser colocado em ação. E depois de ser colocado na ação, se não for corrigida, ou seja, se alguém não arrepender dos seus pecados, vai também gerar morte. Em 1 Pedro 2:11 diz, amados, exorto vós como peregrinos e forasteiros, que sois vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O que Pedro está dizendo, ele não chama a gente de cidadão na terra. Ele diz, vocês são peregrinos e forasteiros, vocês são apenas passando desse mundo, vocês estão viajando, viajantes, não se entrega facilmente a essas paixões carnais que fazem a guerra contra a alma. Então, a gente tem que fazer uma luta. Quando algo parece bom a nossos olhos e nós sabemos que pela palavra de Deus é proibido, nós, através desse momento, temos que tirar o semente do solo da nossa mente e tirar fora. Porque se essa semente não tiver solo, não vai crescer. Então você está pensando, mas como eu posso fazer isso? Cada vez que chega um pensamento da sua mente e você começa a pensar e começa a tentar, você vai pela palavra. Né? Vai em oração, direto, no momento. E faça isso a cada vez que acontece para que o inimigo se arrependa de lançar o semente, porque o inimigo vai aprender lá rapidinho que cada vez que ele lança o semente de pecado, né, um pensamento, que isso vai gerar de você dobrar os seus joelhos e orar e ler a palavra de Deus, que é uma coisa que ele não quer que você faça. Então, a gente pode ver coisas que são agradáveis aos nossos olhos, mas são coisas que são detrimentais para nossas vidas espirituais, que são coisas que vão trazer morte, né? Então, o que é bom para nossos olhos? Vamos falar rapidinho, e eu já vou passar a palavra para a irmã Tiffany aqui. Nós temos desejos da carne, né? Desejos que são coisas que precisam ser controlados. Eu vou falar para os homens esses desejos que precisam não ser removidos, mas controlados, né? O primeiro desejo para um homem é o desejo de conquistar. Né? O homem, ele quer conquistar. Nós somos conquistadores, né? Quando o desejo de conquistar não é controlado, é quando alguém ele começa a trabalhar demais. Ele faz a sua vida só trabalho. Ele vai sacrificar a sua família e a sua vida espiritual para a sua carreira. Isso é quando é descontrolado o desejo de conquistar. Quando é controlado, o homem controla esse desejo de conquistar, ele vai avançar na sua carreira e prover um lar bom e suficiente para a sua família, para segurar um estilo de vida balanceado
na presença de Deus para a sua família, para que eles não desejem, para que eles não necessitam coisas, né? Ele vai fazer isso quando é controlado. Também a segunda coisa, o desejo de um homem é o desejo de competição, né? Nossa, se vocês conhecem um homem competitivo, isso é muito forte dentro de nós, né? E essa competição existe, eu tenho um irmão e a gente gosta de competir. Quando é descontrolado, é quando o homem começa a ficar bravo, ciumento e até leva uma vingança contra aqueles que parecem que está em frente dele. Né? Porque ele não quer perder, ele quer estar na frente. Então, quando ele parece que alguém está na frente, ele fica bravo, ele fica ciumenta, ele fica como Caim, quando ele pareceu que Abel recebia, né, a honra que vem de Deus. Mas quando essa competição é controlada, através da longanimidade, né? É quando o homem começa a desenvolver os seus talentos e ele começa a se desenvolver profissionalmente para se melhorar, não para competir, não para ficar bravo e com raiva, mas para se controlar. Também a terceira coisa é o desejo, né? O homem, ele tem o desejo de controlar as coisas, né? Isso é muito forte. Quando é descontrolado, o homem começa a manipular pessoas e situações e ele começa a usar sua influência para o seu lucro ganancioso, né? E nós sabemos disso. Nós conhecemos pessoas assim, que manipulem as suas esposas, manipulem igrejas e pessoas ao seu redor e familiares, e são manipuladores porque eles têm um desejo de controlar as coisas. Mas quando esse desejo de controlar está controlado realmente, é quando alguém vai chegar para uma situação e tomar controle, ele vai ser um bom líder, ele vai beneficiar não a si mesmo, mas todos que estão o seguindo, né? E isso é a definição de um líder, né? Esse desejo de lidar não é uma coisa ruim, mas é uma coisa se descontrolado. Se nós olhamos com olhos da concupiscência dos olhos, nós podemos querer manipular as pessoas, mas não é assim. E finalmente, esse desejo sexual, né, que vem do homem, né? Quando é descontrolado, o homem ele vai querer entrar em relacionamentos sexuais para se gratificar na hora. Ele não vai pensar nos outros, ele não vai pensar o que isso vai gerar, ele não vai pensar os danos morais e físicos da mulher dele, da sua esposa, da sua família, enfim, ele só faz porque ele quer fazer. E só isso, né? Mas quando esse desejo sexual é controlado, é quando um homem é atraído à mulher e eles casarem e eles vão entrar em um relacionamento saudável sexual que vão gerar filhos que vão cumprir a propósito de Deus. Então a gente tem que entender como controlar, né, estas coisas, né? Então, primeiro, nós temos um amor de dinheiro, né? A Bíblia diz em 1 Timóteo 6:10, porque o amor de dinheiro é o raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitos dores. O amor de dinheiro não significa que você é rico, nem pobre. Significa que você ama dinheiro. Eu conheço ricos que amam dinheiro porque só falam de dinheiro. E também eu conheço pessoas pobres, miseráveis, que amam da mesma forma dinheiro porque só pensam e falam de dinheiro. Porque alguns nessa cobiça, a Bíblia diz, essa cobiça, o desejo proibido, eles desviaram da fé. Eles começam a adorar o dinheiro em vez de adorar a Deus, né? E finalmente quero falar de gratificação própria, né? Quando você tem sede, o que você quer fazer? Beber água. Normal. Quando você tem fome, a gente come, né? Quando você fica entristecido, né? Depressivo, alguma coisa, você passou um momento difícil, às vezes as pessoas querem ir comprar alguma coisa. Eles querem fazer algo que vão se distrair do momento que estão passando, que é ruim. E quando nós vemos alguém atrativo, atraente, né? Uma pessoa gostosa, linda, enfim, né? Nós podemos querer ficar com essa pessoa. Em si, isso não está errado. Isso é uma atração que é carnal, vamos dizer, né? E dentro da vontade de Deus, vai gerar a vontade de Deus. E vai gerar filhos dentro de casamento. Mas fora da vontade de Deus, nós podemos olhar para as pessoas e querem gratificação pessoal.
E hoje, 2020, né, e através desse último século, tem sido muito difícil, porque, lembra, concupiscência dos olhos é algo proibido, atraente aos olhos, que você quer. E a indústria de pornografia é maior, olha, é maior do que qualquer esporte. É maior do que o NBA, o NFL, gera bilhões e bilhões de dinheiro e também gera milhões de escravos sexuais no mundo. E a pornografia beneficia muito, essa indústria beneficia muito com esse desejo de se gratificar na hora, sem, vamos dizer, entre aspas, riscos, né? Porque você não precisa sair de casa, você não vai contratar AIDS, você não vai contratar outra doença, você não precisa ir para casa de prostituição, ninguém vai ver você lá, enfim, a polícia não vai bater na porta, enfim, você tem uma certa proteção. E por causa disso, também esse desejo de se gratificar na hora, quando você quer e onde você quer, já ficou muitos homens presos. Por quê? Algo agradável ao olho, que vai se gratificar na hora. Mas presta atenção, homem de Deus, isso não é a vontade de Deus para você. Porque Efésios 5, 10 e 11 diz, provando sempre o que é agradável do Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. A palavra reprovai essas obras significa expor essas obras. Porque o pecado, ele quer colocar você em uma armadilha, né? E essa gratificação pode ser não a pornografia, mas pode ser traição, pode ser fornicação, adultério, pode ser alguma coisa dessa, porque você viu alguma coisa que você quer e você entra no relacionamento e você toma algo que você quer, mas também pode ser pornográfico, né? Que realmente você não faz sexo, vamos dizer, mas você sim está cometendo pecado. Você está cometendo pecado contra você, contra Deus e contra aquela pessoa em que você está assistindo. Sim. E mais uma coisa perigosa sobre pornografia também é muitas vezes vai distorcendo, né, a realidade de mulheres e a imagem de mulher, porque eles não mais têm uma alma, não mais têm, né, eles não são uma pessoa quando eles estão olhando nessas imagens na internet. Eles estão olhando mulher e vendo mulher como só uma imagem, como só um objeto que é só sexualizado. Isso vai distorcer relacionamentos entre esse homem e mulheres também, muitas vezes. Sim, e isso acaba interrompendo a intimidade que você tem com a sua esposa, que você terá com sua esposa. Isso vai distorcendo o que é a realidade e vai mostrando algo que não é real. Porque, como Sansão, a gente falou na última do domingo, a Sansão amava a Dalila, mas a Dalila não amava a Sansão, porque não podia amar a Sansão. Também você se sente essa coisa para essa mulher que está numa tela, mas essa mulher não vai amar você como a esposa vai te amar. E isso acaba destruindo relacionamentos. Existem muitos relatos, pessoas até famosas nos Estados Unidos que são atores. Existe um ator, ele nem é cristão, nada, mas ele diz, eu fui viciado em pornografia e isso quase acabou com a minha família. Acabou com a intimidade que eu tinha com minha esposa e eu reconheci que eu precisava parar, porque estava me gratificando sempre na hora que eu queria uma gratificação sexual. Então, como Efésios diz, nós podemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, se não reprovar essas obras da treva. Ou seja, se nós não expormos essas obras da carne. Eu já estou terminando. O que a gente faz com pecado, com coisas agradáveis aos nossos olhos, é expor essas coisas como que eles são. Porque realmente é como aquela imagem, né? Existe uma imagem de uma mulher, é uma foto, né, que vai fazer um truque com a sua cabeça, né? É uma pintura, né? Às vezes pessoas vão ver uma mulher bonita e uma mulher velha. É o mesmo foto, depende do que você olhar. E às vezes você só consegue ver a mulher bonita, mas você não vê o que é atrás. É uma fachada.
é uma coisa, é uma maçã, é um maçã falsificado, é uma maçã de decorativo, inclusive. Não tem fruto, não tem nada de substância nele, só tem morte nessa coisa. Como eu já fui para casas que tem mofo, né? E o mofo cresce e habita e vai entrando casas que tem bastante escuridão, que não tem ventilação, que não estão abertos, mas estão fechados, que não tem bastante janela e que não entra, e quando a água fica lá, a água nunca vai secar, e essa água gera, né, uma bactéria e um mofo, né? E como o mofo cresce assim em lugares fechados, também o pecado vai crescendo em lugares fechados. E o que você faz com o pecado é expor o pecado. Fala com alguém confiado, né? O seu pastor, ministro, e fala, puxa, pastor, eu estou com bastante problemas com isso, aquilo, né? Por favor, não me julgue, mas eu estou querendo expor isso, porque eu quero vencer. E com certeza, com a ajuda do Senhor, no Espírito Santo, e andando pelo Espírito Santo, você vai vencer, sim, a concupiscência dos olhos. E você vai poder ver algo que é aparentemente bonito e agradável, como que realmente que é um veneno, que é uma coisa que vai levar você à morte. Sim. Exatamente como meu marido falou, né, que se nós continuarmos com nossos pecados escondidos, né, vai sempre controlar você. Vai sempre ficar na sua mente, oh, nossa, eu sou essa pessoa horrível. Então, como ele falou, não é para falar e anunciar em frente de todo mundo na igreja, não é para postar no Facebook seus pecados, mas, como a Bíblia fala, para confessar nossos pecados, isso não é igual a outras religiões, né, que nós vamos para um padre confessar nossos pecados, não é isso não. Mas é para levar esses pecados de escuridão e levar até a luz, né? Para levar até... Eles não estão mais cobertos, mas eles estão... nós estamos explorando, como se fala? Expondo esses pecados para nós curar. Então, acha um pastor, acha alguém confiável que pode te ajudar, que é um lugar seguro, né? Para você, para te ajudar, né? Porque o primeiro passo é para ver e saber que há um problema. Então, eu vou só deixar alguns versículos também para terminar essa lição sobre concupiscência dos olhos, como meu marido falou, em 1 João 2:16, nosso versículo-chave, fala que tudo que há no mundo, né, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e também soberba da vida, tudo que há no mundo é nessas três coisas. Então, também como meu marido falou sobre Eva, em Gênesis 3 e versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Ele também comeu. Então, ela não sabia a palavra de Deus, ela não citava a palavra de Deus quando Satanás foi até ela para tentar ela. Ela não sabia o que Deus tinha dito. Então, nós podemos ver, ela não foi um exemplo bom, né? Mas podemos ver nosso exemplo perfeito, que é quem é Jesus, né? Em Lucas 4, ele conquistava tentação através da palavra de Deus e citando a palavra de Deus. Então, em Lucas 4, versículo 3, lembro, semana passada nós falávamos disso, que o diabo falou, se tu és filho de Deus, manda essa pedra que se torne em pão. Então, isso foi concupiscência da carne, falando para ele, para agradar sua carne na hora. Jesus, porém, lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele citava a escritura. Então, a segunda tentação que o diabo falou, então o diabo levando um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele mostrava
diante de seus olhos, né? E disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, de novo, essa segunda tentação foi concupiscência dos olhos. Foi, né, algo diante de Jesus, foi mais uma vez um atalho, né, um atalho para evitar a cruz, né, para evitar esse sofrimento e simplesmente deixar o diabo dar para ele todos esses reinos. Mas ele citava mais uma vez a palavra de Deus para conquistar o diabo. Então, seus olhos são tão importantes. E o que você coloca diante de seus olhos vai afetar sua alma. Vai afetar sua alma. Às vezes as pessoas pensam, isso não está me afetando, eu aguento, eu posso colocar qualquer coisa diante de meus olhos, ou até diante dos olhos dos meus filhos. E isso não é a verdade. Vai afetar sua alma. E vai afetar as almas de seus filhos, o ambiente espiritual em sua casa. E vamos ler alguns versículos mostrando que isso é a verdade. Mateus 6. E versículo 22 e 23. Fala, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Como eu falei, o que você deixa entrar seus olhos vai afetar tudo em sua vida. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. Então, em outras palavras, está falando assim, que o que você deixa entrar seus olhos, ou em outras palavras, o estado de seus olhos é realmente o estado de seu corpo inteiro. E isso é o que eu estou falando, que o que você coloca dentro ou diante de seus olhos vai afetar sua vida inteira, sua alma inteira. E Jesus, outra versão desse versículo, né, em Lucas 11, outra passagem, mas está falando desse mesmo momento, 34 a 36 fala, a candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Vê, então, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver iluminado, sem ter parte alguma em trevas, será inteiramente luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Você quer adiante? Tá. Então, em outras palavras, como eu falei, o que nós deixamos entrar nossos olhos vai afetar todo o seu corpo, toda a sua alma, todo o seu espírito. Vai afetar. Salmo 101 fala em versículo 2 e 3. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Quando verás ter comigo? Andarei em minha casa. Estamos falando de nossas casas hoje à noite, né? Em verdade. Com integridade de coração. Não porei coisa torpe, né? Diante dos meus olhos. Torpe significa que não tem valor, né? Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará a mim. Não vai segurar
em mim. Eu acho que é muito interessante que aqui esse salmista está falando que eu andarei em minha casa com integridade. E depois disso ele fala, eu não vou colocar coisa torpe, né, que não tem valor diante dos meus olhos. Quando eu estou vendo o pecado, eu não vou simplesmente aceitar e aguentar vendo essa coisa. Eu vou obedecer, aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará a mim. Então, quando nós deixamos todas essas coisas diante dos nossos olhos, essas coisas estão segurando em nós. Mesmo se estamos vendo ou não essas coisas em nós, estamos sendo afetados. E como eu falei, às vezes você pode pensar, eu aguento sim. Mas será que seus filhos que estão perto de ti vão aguentar o que você está vendo? Ou às vezes eu fico não somente em sua casa, mas porque às vezes é propaganda só. Ou às vezes você está num lugar, uma loja de sorvete e tem televisão lá. E às vezes nesses padaria, né? Padarias, essas lojas de sorvete, sorveteria, essas coisas na televisão. Eu estou vendo crianças com suas famílias e as famílias não estão fazendo nada e as crianças estão assistindo coisas horríveis. E talvez o pai, né, ou a mãe não está pensando nada porque eles já viram coisas assim muitas vezes. Mas para uma criança, isso vai afetar o desenvolvimento dessa criança e também o desenvolvimento da alma e espírito dessa criança. Sim, eu lembro que quando eu cresci na casa de um pastor, nós não tivemos filmes em casa, né? E até uns desenhos, vamos dizer, né, que nós tivemos, mas nunca foi proibido a gente assistir coisa, quando especialmente era criança, adolescente, que tinha sexo, que tinha palavrão, que foram coisas, porque assim, para você talvez não parece alguma coisa radical e louco, mas para criança que sua mente é como esponja, está absorvendo tudo que está vendo, né? E se não está vendo a palavra de Deus, não está vendo e sentindo a presença de Deus na sua casa, e só entretenimento, e só coisas que são agradáveis aos olhos, como sexo, como drogas, como violência, essas coisas que o entretenimento sempre gratificam, né, e produzirem, são coisas que as nossas crianças vão pensar, nossa, então é isso que eu sigo, né? Como a criança, né, que vê talvez uma coisa de horror, uma história contada, né, que deixa a criança super nervosa, né? Também o que nós deixamos em frente aos nossos olhos vai afetando a gente. E nós podemos decidir colocar ele em frente e tirar o que é de distraição, né? Porque a Eva tinha uma solução muito fácil, né? Era boa de comer, agradável aos olhos, sim. Mas Eva, não se aproxima dessa árvore, porque se você não aproximar dessa árvore, você não vai ter como comer dessa árvore, né? Não aproxime das coisas que vão causando você tropeçar, né? Não se aproxime das coisas que vão levar a morte para a sua vida espiritual. Em Salmos 16, né, e 8 diz, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele é da minha direita e não serei abalado. Ou seja, eu não serei abalado porque o Senhor é posto diante de mim. Se a Eva tinha posto o Senhor diante dela todo esse tempo, ela não seria abalado, nem seria desviado do propósito de Deus que estava na sua vida. E também você que está em grande luta para vencer e superar o pecado na sua vida, você não pode aproximar, tem que pôr o Senhor diante de você, porque com o Senhor diante de você, você não se abalará, em nome de Jesus. Exatamente, então isso é o que eu ia falar, que nós temos que mudar nossos ambientes e remover o que é tentador para nós, para nossos filhos, para nossos maridos, para qualquer pessoa, para todos nós. Temos coisas tentadoras diante de nossos olhos. Então, para só ver a seriedade dessa coisa, em Mateus 5,
E versículo 29 fala: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, não está falando para todos nós tirarmos nossos olhos, né? Mas está falando que você deve ficar disponível para remover qualquer coisa que está tentando você em sua vida. Você deve ter essa determinação para fazer qualquer coisa para remover pecado, tentação em sua vida, porque vale a pena. Vale a pena para remover uma coisa do que ser lançado totalmente no inferno e perder sua alma. Então, para terminar, em Salmos 119, versículo 37. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivificar-me no teu caminho. Então, como ele está falando, vaidade, lembra mais uma vez, é coisas que não têm valor. Não tem valor espiritual. Talvez isso não é exatamente pornografia, talvez não é algo tão sério assim, mas é algo que não tem valor e talvez está glorificando algo que não é de Deus, em verdade. Talvez é algo que vai levar seu filho, talvez, ele não está rebelde, mas ele está sempre assistindo esse desenho que é muito desrespeitoso para seu pai. Coisas assim, né? Isso é vaidade. Isso não tem valor. Então, eu prefiro ser igual ao exemplo que Jesus usava para tirar esse diante de nossos olhos, tirar nosso olho, né, em verdade, do que deixar tudo ir para o inferno. Porque isso vai levar para algo mais além do que nós esperávamos. Então, isso é uma oração. Desvia os meus olhos, Senhor, de vaidade e vivificar-me no teu caminho, Senhor. Então, isso deve ser hoje à noite todas as nossas orações, né? Nossa oração para todo mundo aqui. Que, Senhor, me ajude em o que eu estou colocando diante dos meus olhos. E, Senhor, coloca coisas boas diante dos meus olhos, porque isso é, como os outros versículos que nós limos hoje à noite falavam, que isso é a lâmpada de nossa alma, né? Isso é uma janela para nossa alma. O que nós deixamos entrar em nossos olhos vai afetar todo nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe vocês. Você vai vencer, você vai poder vencer. Na presença de Deus, não sozinho. Você não está sozinho, você tem uma igreja, um pastor que ama você. Se você precisar um aconselhamento, alguma coisa, por favor, entre em contato com a gente, tá? Nosso e-mail é ipubsampaulo@gmail.com. Também manda mensagem no privado e nós queremos falar com você, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês da IPUB Brasilândia, também de São Paulo, e todos que estão assistindo em nome do Senhor Jesus Cristo. E até domingo, 10 horas de manhã. Que Deus abençoe.